O empresário hoje deu uma declaração dizendo que repare bem, eu disse oficialmente. A gente vai tratar bastante desse assunto aqui. Tem matéria no nosso site também, assinada pelo Pedro Ivo Almeida. Tem a informação de mais cedo da Letícia Marques, do Globoesporte.com. Tudo isso para dar desfecho de onde o Pascoal quer chegar. Bem, nação, vamos lá analisar as últimas notícias e informações do Flamengo com a saída de Gabigol e a chegada de novos reforços do Mengão. Empresário confirma e a situação de Firmino no Flamengo. Já deixa o seu like, se inscreva no canal, acione o sino e vamos embora pro vídeo. Fala, Pedro, estamos curiosos. Tudo bem, Marcela? Um beijo para você, abraço aí Calçades, o PAC, todo mundo sempre com a gente nesse Sport Center. Parecia uma sexta-feira mais calma, mais comum, mas não tem nada disso não. O Flamengo é líder do Campeonato Brasileiro, né? Nessa questão os bastidores estão até mais calmos, mas o Gabigol sempre agita, né? Ontem, no podcast do João Guilherme, nosso companheiro, enfim, o presidente Rodolfo Landim disse que tinha feito uma proposta de renovação ao Gabigol. Todo mundo querendo saber o que teria acontecido, e hoje os companheiros do GE informaram que o Gabigol recusou essa proposta. Os moldes da proposta, a gente confirmou de fato, foram de 50% de reajuste salarial e mais um ano de contrato. O Gabigol e seu staff entenderam que não valia a pena renovar com o Flamengo, nesses moldes, especialmente pelo tempo de duração de contrato. É um jogador de 27 anos, vai completar 28 em agosto, salvo engano, mas ele vai completar 28 anos, então entendem que é um momento de fazer um contrato um pouco mais longo. O Flamengo entendeu que deveria dar esse prazo, é um jogador que está atuando sob um efeito suspensivo, teve a punição recente de 2 anos por tentativa de fraude em exame antidoping. Ainda não teve o seu recurso julgado, ele até viajou para a Suíça, no CAS, a Corte Arbitral do Esporte, não teve o seu recurso julgado, voltou para o Brasil e aí o Flamengo entendeu que deveria fazer essa proposta. Se a punição for validada, no caso, ele teria que cumpri-la até abril de 2025. Como você bem destacou, Marcela, a partir de segunda-feira o Gabigol ele já pode assinar pré-contrato com qualquer outra equipe. Panathinaikos tem sondagem, enfim, Cruzeiro, se fala muito também da sondagem do Cruzeiro, e o Palmeiras, mas o Palmeiras nega, até informações aqui dos nossos companheiros da própria ESPN foram apurar essa situação. O Palmeiras nega, mas sempre desperta esse burburinho da questão do Gabigol. Internamente no Flamengo, todo mundo já esperava, a maioria já esperava esse fim de ciclo, assim, de fato, que é o que vem se vendo internamente sobre o Gabigol. Um jogador mais em fim de ciclo, que não parece que vai ter a sua continuidade. Muitos não veem clima para a continuidade do Gabigol, especialmente depois do episódio da camisa do Corinthians e outras situações, o doping também, a questão da tentativa, né, a punição de tentativa de fraude de exame antidoping também atrapalhou bastante. Então, muitos acreditam que não há mais clima para a permanência do Gabigol. Só que o fato é que ele ainda tem contrato com o Flamengo até o fim de 2024. Se alguém quiser tirar o Gabigol do Flamengo nesse momento, tem que vir com uma proposta para o clube. Os dirigentes garantem que isso não aconteceu até o momento. Sempre que passa ali na zona mista do Maracanã, o Marcos Braz, eu pergunto para ele, e aí, alguma novidade do Gabigol? Fiz assim no último domingo, ele disse que não tinha nenhuma novidade. Mas a novidade apareceu nessa semana aí, com essa proposta de renovação, e o Gabigol recusou. Então fica uma situação muito complicada a permanência desse ídolo. A gente pode dizer que é um ídolo do Flamengo, mas fica cada vez mais difícil, e o Gabigol tem 5 jogos com a camisa do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Se entrar em campo no domingo, chega ao 6º, então chega no limite ali dos jogos para se transferir para outra equipe. Se completar o 7º, ele não pode mais disputar a Série A por nenhuma outra equipe nessa temporada. Então, um momento de decisão. Pré-contrato na segunda-feira, 6 jogos, 5, 6 jogos, se ele completar, enfim, situação é cada vez mais complicada, mas o clima para permanência agora, Marcela, é bem difícil que o Gabigol permaneça. E só para complementar também, houve um acordo verbal no fim do ano passado entre o Departamento de Futebol, Gabigol, que seria um reajuste em torno de, pelo que a gente sabe, 30%, 35%, contrato de 5 anos, e aí sim as luvas de 8 milhões de euros.
seria um aumento substancial para o Gabigol. Ele e o seu staff ficaram bem irritados, bem decepcionados também, porque isso não foi cumprido, a palavra não valeu neste caso, e aí houve uma renegociação e agora a apresentação dessa proposta de apenas 1 ano para um jogador de 27 anos. Então o clima pesou nesse sentido. Está cada vez mais distante da permanência no Flamengo, Gabriel Barbosa, o Gabigol. Marcela. Valeu, Pedro. Muito obrigada aí por todas as informações. Realmente, o negócio fica muito mais complicado e é claro que a gente coloca o contexto dessa conversa do final do ano passado com tudo que aconteceu com o Gabigol também, porque tivemos o caso do doping. Ele está agora atuando, mas está atuando com um efeito suspensivo, algo que pode mudar a qualquer momento. Mas o presidente Rodolfo Landim, ele falou ao João Guilherme, vamos colocar a entrevista do Rodolfo Landim falando que realmente fez uma proposta ao Gabigol. Daqui a pouquinho a gente coloca a resposta do empresário e já falamos mais sobre isso. É uma discussão que a gente vem tendo com ele já há algum tempo. E ela envolve basicamente 2 coisas, né? O valor do contrato e também o prazo do contrato. E eu acho que isso é fruto, vamos dizer assim, do momento que a gente está vivendo. A gente já procurou o Gabriel, fez uma oferta para ele, e essa oferta talvez não atenda, vamos dizer assim, aos interesses dele, e se não atender, o caminho natural dele vai ser, quando chegar ao final do ano, ele tiver o passe livre, ele poder escolher para onde ele vai. Se ele tiver alguma oferta melhor, ele vai poder ir. A partir do dia 1º de julho, ele pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube. Ele vai ter que jogar mais 6 meses, mas ele assina um pré-contrato com qualquer outro clube. Faltam poucos dias para ele poder assinar um pré-contrato, inclusive. Mas, assim, o que ele tinha de expectativa em cima de valores e de prazo de contrato, o Flamengo não aceitou. Entendi. E fez uma outra proposta que agora depende dele. Depende dele. Muito bem. E o Júnior Pedroso, empresário do Gabigol, falou o seguinte em entrevista ao Sport TV. Se o Flamengo entende que pode se aproveitar deste momento para liberar o Gabriel, isso deve acontecer agora, né? Isso poderia acontecer agora, mas ao contrário, sai em dezembro livre. Está muito claro que o Flamengo não tem interesse esportivo na renovação dele. Paulo Calçade, começo com você então, na tua opinião, o que é que deveria ser feito? É claro que dar a opinião pessoal do que o Gabigol deveria fazer é muito difícil, afinal ninguém vai fazer conta com o dinheiro dos outros, né? Mas eu queria a tua opinião em toda essa relação Gabigol-Flamengo a partir de agora. Marcelo, a gente tem o que o caso nos apresenta, né? Ele é bem concreto. Realmente o Flamengo, pelas ações do clube, não demonstra assim, uma preocupação grande de manter o Gabigol. O Flamengo não tem. Então o Flamengo, ao fazer uma proposta que sabe que vai desagradá-lo, está praticamente encerrando o vínculo. Por quê? Jogador de 27 para 28 anos, já imagina um contrato mais longo, o Flamengo vem com um contrato mais curto. E ele tem mercado no futebol brasileiro, não são muitas as equipes que podem contratar o Gabigol, muitas querem, mas contratar mesmo e dar um salário no nível que ele já tem ou até melhorar por muitos anos, são pouquíssimas. O Flamengo é uma delas, o Palmeiras, o Cruzeiro agora tem uma SAF que está botando dinheiro. Então, qual é o caminho do Gabigol? É assinar um pré-contrato de segunda-feira, 1º de julho, segunda-feira, pode ser. Tem ainda o caso na Suíça para ser resolvido. Sim. Então, tudo está condicionado à absolvição dele no Tribunal Arbitral do Esporte da questão lá do antidoping, que foi mal feito, os processos, foi denunciado. Então, essa é uma questão à parte. Mas o que eu vejo é que o Flamengo não está afim. Agora, poderia sair nesta janela de transferência, começa dia 10? Sim. Para eliminar 6 meses de contrato, o Flamengo poderia receber algum dinheiro. Esse dinheiro, será que vale a pena? Aí o clube tem que analisar. Se é uma quantidade boa para liberar o Gabigol agora, ou sair
no final de dezembro, o Gabigol sai sem gerar um único centavo ao Flamengo. Porém, se ele fica, ele é um jogador importante que vai ser utilizado e o Flamengo disputa títulos importantes do Campeonato Brasileiro, tem Copa do Brasil e tem Libertadores da América. Então, tem que ser uma boa grana, eu acredito nisso, para o Flamengo liberar agora. Porque senão ele fica até dezembro e sai sem custo para quem for contratá-lo. No caso da negociação com o Flamengo, aí o custo é salário. Na tua opinião, o que o Flamengo deveria fazer? Ficar com ele ou liberar? Aí na minha, assim, eu acredito que vai depender do tamanho da oferta, se ela existir para agora. Então, na casa de alguns milhões de dólares, talvez o Flamengo libere. Se não for assim, pode ser mais interessante ter o jogador para tentar conquistar os títulos, porque aí o dinheiro vem também. De outras fontes, pela premiação. A gente lembra, o Gabigol, ele não é um jogador titular hoje. Se havia interesse, se ele dava o aval para a contratação do Gabigol, o Abel Ferreira disse que sim, e a presidente do Palmeiras começou os primeiros contatos com o empresário do jogador e já tem esses primeiros contatos mantidos e... Agora eu não sei como é que as coisas... aí é uma questão de observação, porque existem duas vertentes nesse momento. A primeira vertente ele pode vir agora no meio do ano? O Flamengo libera ou não? Essa é a primeira vertente. A segunda vertente, ele virá ao final da temporada, porque o contrato dele termina com o Flamengo? É a segunda possibilidade. E uma análise. A análise é quanto ao julgamento dele no TAS, no Tribunal do Esporte. Então, isso tudo está na pauta de discussão, né? E me parece que o Palmeiras é o que está, dos clubes brasileiros, é o que está mais adiantado nas conversas a respeito da possibilidade de contratar o Gabigol. Mas isso a gente já tinha falado na terça-feira. Então, por isso que para mim não tem nenhuma novidade a respeito desse quadro. É que no futebol existe o oficial e o oficioso, né? Todo mundo aqui sabe disso, já viveu nisso muito tempo, Silas, ainda vive indiretamente, sabe como é que é. O empresário hoje deu uma declaração dizendo que a partir do momento que não haja um acordo com o Flamengo, aí ele começa a ouvir oficialmente propostas de outros clubes. Repare bem, eu disse oficialmente. A gente vai tratar bastante desse assunto aqui. Tem matéria no nosso site também, assinada pelo Pedro Ivo Almeida. Tem a informação de mais cedo da Letícia Marques, do Globoesporte.com. Tudo isso para dar desfecho de onde o Pascoal quer chegar. Desde terça-feira, tá avisando, Silas. Tem gente de olho. Antes de eu dar boa noite, né, Pascoal? Eu vou falar, porque senão eu vou esquecer o que eu ia falar. O treinador empata 2 jogos, o cara já tá ligando lá no outro clube para dizer que ele tem um na manga ali para levar para lá. Então, esse negócio de que vão esperar acabar o contrato para conversar, isso aí é tudo conversa. Conversa para boi dormir. Né? Tem muita gente séria, mas tem muita gente também que, olha, vou te falar, sai de perto. Boa noite, Dani. Boa noite, Breno. Tá bonitão, hein, Breno? Boa noite. Churrasco, Breno? Vamos fazer ou não? Vamos, churrasquinho? Opa, por que é só o Breno? Não. É que a gente tem uma história passada aí. Não quero mais. Pode ir só uma vez. Não, mas a última vez que a gente foi no churrasco, a Dani tava também. Ah, você tava? Pois é, tava você e o seu digníssimo esposo também estava lá. Beijo pra vocês, Pascoalzinho. A gente só não trabalhou como técnico e dirigente, né, Pascoal? Não. Mas faltou, né? Faltou. Vamos voltar, Pascoal? Não. Nada aqui, vamos voltar aqui. Esquece isso aí, Silas, esquece isso. Deixa a paz reinar. Eu tenho um plano, eu tô juntando dinheiro para comprar um certo time. E aí, quando eu comprar, o Pascoal vai ser o diretor, você vai ser o técnico. Topa? Não. Não? Topo não. Quais as cores desse Quero ficar na ESPN. Se você revelar do seu presente, eu falo. Meu presente, eu acho que o pessoal tá sabendo a cor. Qual é a cor do presente que eu ganhei de Paulo Silas, que eu vou emoldurar e botar no quadro na parede? Hashtag ESPNFCBR, para você ir mandando sua mensagem aqui pra gente. Vocês devem ter reparado, ao longo de todo o dia, nós da Disney estamos usando esse bottom aqui. Mas a gente pode analisar aqui... Então, uma provocação, o jogo mais difícil e o adversário mais difícil, porque eu acho que são coisas diferentes, se a gente pegar os 4 primeiros ali e quem eles enfrentam, Breiler. Vou começar aqui. Não, total, até se a gente analisar Bahia e Botafogo, realmente jogam fora de casa, mas analisando o momento dos adversários, para mim o jogo mais difícil é o do Flamengo. O Cruzeiro vem numa toada muito boa. O Cruzeiro é presente de grego, né? Total. E é
um adversário que sempre impõe dificuldades ao Flamengo. No ano passado, o Cruzeiro ainda numa fase ali de remodelação, numa expectativa bem mais baixa que a dessa temporada, dificultou demais o jogo para o Flamengo no Maracanã, jogou melhor e até merecia vencer. O jogo acabou empatado, mas foi um jogo de muita personalidade do Cruzeiro. Então, analisando o momento de cada adversário, por mais que seja um clássico no caso dos times paulistas, para o Palmeiras e Corinthians, o adversário que hoje oferece mais dificuldade é o Cruzeiro, mas eu acredito que o Flamengo vai ganhar. O Flamengo tende a dar a volta por cima e mostrar que a derrota para o Juventude foi um ponto fora da curva, mas vai ter dificuldade se o Cruzeiro mantiver o nível de atuação. O Fernando Seabra organizou muito bem a casa e antes dos reforços badalados, né, só depois da abertura da janela, o Cruzeiro já está demonstrando um padrão que tende a colocar um Flamengo em dificuldades no Maracanã. Eu gosto assim, o Breiler já chegou como? Dando a resposta que a gente quer ouvir, Pascoal. Só de volantes o Cruzeiro contratou 3. Sim. 2 jogadores com passagem pela seleção brasileira. Esse pessoal aí só a partir de 10 de julho, né? Então, parece que já mudou a aura. Um zagueiro, 3 volantes e 2 atacantes. E um goleiro. Né? É o que o Cruzeiro contratou. Isso, o Cruzeiro consegue dar um passo adiante, mesmo sem ter esses jogadores, porque o treinador arrumou o time. Sim. Esse é o primeiro passo. Arrumou o time. E tem um jogador que desequilibra. O Matheus desequilibra. O Dona falou aqui esses dias que acha que o Matheus é o melhor jogador do Campeonato Brasileiro até aqui. Eu acho que eu tenho, por exemplo, o Júnior Santos, para mim, está numa fase espetacular. O Pedro é artilheiro do Brasil. O Pedro é artilheiro do Brasil. Que então, bom, né? Que tem vários, né? Mas o Matheus é bom pra caramba. Muito também. Bom jogador. O Matheus deu um passe pro gol do Cruzeiro nesse meio de semana que é raro. Está concordando com o Breiler, é isso? E deu passe para o Gabriel Veron, que está voltando a jogar bem no Cruzeiro. Está recuperando a confiança. O Gabriel Veron é um desses fenômenos do futebol. É porque ele apareceu muito bem no Palmeiras, acabou sendo negociado com o Porto, não conseguiu jogar em Portugal, por uma série de motivos e até por lesões, e voltou para jogar no Cruzeiro para se recuperar. O Gabriel Veron, ele é rápido, ele é habilidoso e sabe fazer gol. Então, esse é o tipo de jogador caro, né? Porque ele tem todas as virtudes, tem aquela palavrinha aqui, carimba o jogador caro, qualidade. Esse é o carimbo do jogador caro. E o Gabriel Veron tem tudo isso. Aquele lance no Mineirão contra o Atlético Mineiro, quando o Palmeiras elimina o Atlético, que o Rony faz o gol, ele que rouba a bola, né? Ele que rouba a bola. Ele rouba a bola lá na beirada esquerda, lá que o zagueiro, em vez de tirar a bola para fora, tenta segurar, o Verón traz a bola para dentro, joga. E o Palmeiras... Daverson invadiu o campo. Que o Palmeiras estava perdendo aquele jogo. Agora, que deixem o Fernando Seabra trabalhar, né? Porque a gente trabalhou junto no Ceará. Ele foi meu auxiliar lá no Ceará. Que legal. Diego Serra era o diretor, né? O Paulo Pereira, meu irmão, auxiliar técnico. E a gente fez um baita trabalho. A gente foi campeão da Copa do Nordeste juntos. Mas acontece que o que aconteceu no Botafogo. Começa bem, de repente tem um tropeçozinho e já, vamos trazer um cara de peso, Deixa o Seabra trabalhar, porque ele é bom. Ele é bom e com os jogadores, agora esses estão chegando, a questão do treinador novo é a gestão. Não é o lá dentro do riscado, porque ali os caras entendem. Mas aí é a gestão, como lidar com esse, como lidar com aquele, como lidar com a vaidade, aquela coisa toda. Mas... deixem o Seabra trabalhar, né? Até porque ele está indo bem, né? Coloca os números, por favor, desse confronto, né? Já que a gente está falando aqui de adversário mais difícil. A gente fez um recorte desde a chegada do Seabra ao Cruzeiro. Sem falar do clássico de segunda-feira, né? Porque o clássico de segunda-feira... Não, calma. Vocês não me responderam, né? Só Breiler Pires que me deu a resposta aqui por enquanto. Vocês não estão me engalbelando, exceção ao clássico de segunda-feira, o jogo mais difícil é o do Flamengo. Olha aí, calma. Vamos por partes agora. A gente pegou o aproveitamento, ó. Mas deixa a chegada do Seabra, né? Para se fazer justiça. O do Flamengo é um pouquinho mais alto. E aí também coincide com um período, claro, final desse recorte, em que o Flamengo está sem alguns dos principais jogadores cedidos às seleções. Eu acho que entra um componente nesse jogo, Pascoal, para fazer uma comparação entre Palmeiras e Corinthians e Flamengo e Cruzeiro, que é, além do número grande de desfalques do Flamengo, o cansaço. O Léo Ortiz fez 3 jogos como volante e ele não está acostumado a jogar nessa posição. No primeiro jogo ele falou, tá maluco, corre demais, me deixa como zagueiro. Agora não tem nem Bruno Henrique nem Cebolinha. O Vitor Hugo é uma outra
um outro tipo de jogador. Ele não vai trazer a mesma coisa que o Flamengo tinha ali naquela ponta esquerda. E fora tudo isso que está na tela, né? O número de desfalques da temporada. Teve dificuldade, muita dificuldade. Até porque ele não é um jogador rápido. Ele é um jogador técnico. Sim. Eu gosto do Vitor Hugo como terceiro volante. Eu acho que o Vitor Hugo tem muito potencial por dentro, como terceiro volante. Mas na ponta, ele vai precisar de outras habilidades que ele não conseguiu desenvolver ainda. Mas ele é muito jovem, ele pode desenvolver. Que é a velocidade, o drible, o 1 contra 1, para cima do adversário. Isso porque não é a característica dele. Ele é um jogador mais longilíneo, então ele precisa da bola nele para poder fazer o passe, para poder se aproximar. Ele é um jogador de aproximação. Ele é um meia de aproximação. O Lohan é um meia atacante. Ele é o chamado meia armador. É como eu estou voltando no tempo, né, Cílios? Ele é o meia armador. E o Lohan é o meia atacante, joga mais perto. Ponta de lança. É, o ponta de lança. Mas tudo isso, assim, a característica diferente, o número de desfalques do Flamengo, isso não faz o jogo do Flamengo ser o mais difícil, embora seja em casa? Não, o jogo, cada jogo tem a sua forma típica de análise. Sim. Você não pode esquecer que o Vasco joga em casa contra o Botafogo. Sim. E o Vasco perdeu o jogo pro Bahia, mas não passou vergonha. Teve aquela expulsão lá do David, que eu acho que aquilo não é para expulsão. A gente concordou. Mas só é só a minha interpretação. Eu não quero convencer ninguém disso, é só a minha interpretação. Ponto. Esse é um jogo osso. O clássico Corinthians e Palmeiras, Palmeiras e Corinthians, não importa onde seja. Isso é diferente de tudo. O Corinthians vem, tá ali, tá na zona de rebaixamento, mas vai jogar contra o maior rival. Não tem maior explicação para o cara jogar. Se tem que jogar nesse jogo. Não tem outro jogo para jogar. Você tem que jogar. É igual o Vasco e o Botafogo. O Vasco enfiou 4 no São Paulo. Como é que enfiou 4 no São Paulo? No físico. Vai precisar jogar no físico contra o Botafogo, que é outro time que joga no físico. Então cada jogo tem o seu formato típico, né? Mas o do Flamengo é um presente de grego, porque o Cruzeiro está jogando bem. O Cruzeiro está jogando direitinho. É o 5º colocado do campeonato, tá jogando direitinho. Com merecimento. Aí o Bahia, você vai falar, mas o Bahia com o São Paulo? É Rogério Ceni contra o São Paulo. É Bahia contra São Paulo no Morumbi. Viu que o Zubeldia falou ontem? Quem não sabe quem é Rogério Ceni não sabe o que é São Paulo. Você passa aqui pelos corredores, você vai saber o que é Rogério Ceni. Ele está estampado em todas as paredes. É a verdade. Então, a gente sabe que o Rogério Ceni vai respirar um ar diferente, uma situação diferente nesse jogo. E o Everton Ribeiro, gente, tá acabando com o jogo. Todo jogo ele acaba com o jogo. Pascoal tá tentando me enrolar, Silas. Estou dizendo para você que cada jogo tem a sua maneira típica, mas o do Flamengo eu acho muito complicado para o Flamengo. Cada um tem a sua maneira típica, mas o do Flamengo é muito complicado. Porque é o seguinte, o Cruzeiro os caras contratados não vão poder jogar. Porque se esses caras contratados podem jogar... 10 de julho. Não, se nós estamos dia 11 de julho, porque só vai poder jogar dia 11. Tá? Sim, é. Dia 10 abre a janela, tem que escrever. Dia 11 pode jogar. O que acontece? Dia 11 esses caras entram em campo. Gente, o Cruzeiro está no bolo lá em cima. E o Cruzeiro... Eu vou dar só a minha versão, não quero convencer ninguém. Para mim, o Cruzeiro vai brigar por vaga na Libertadores. Eu já falei aqui. Com esse time e mais esses reforços, Lautaro Dias jogaria mais. Velocidade, joga o centroavante. Então, esses caras já tá brigando, né? Um jogo a menos, é o 5º e tá lá. E a gente não falou do Internacional, porque o Internacional tem 2 jogos a menos, e se ele vencer os 2 jogos, ele também entra no bolo. Ele também está entre os times que podem chegar entre os melhores do campeonato. A gente até está fugindo do Internacional, porque o Internacional tem 2 jogos a menos. E aí você para pensar assim, eu pensei aqui na minha cabeça, falei, não, mas é mais por causa do enfrentamento, que é mais fácil. É o Criciúma, jogando fora de casa. Criciúma. O Inter fora de casa. Eu acho que esse jogo aí se equivale por conta dos desfalques do Flamengo. Esse que a gente está vendo ali. Flamengo e Cruzeiro, você vê no mesmo nível? Eu acho que o Flamengo é favorito. Pouco favorito, mas é favorito pelo Maracanã, porque o Pedro está muito bem, porque os meninos são meninos. Menino tem muita vitalidade. Outra, menino para jogar no Flamengo tem que ser menino bom, não pode ser qualquer menino. Tem que ser craque. E os meninos ainda não são, né, não estão na altura dos outros, mas eles são craques porque sabem jogar, são da função. E agora o jogo, para mim, mais delicado é o do Corinthians e Palmeiras pela rivalidade. Mas delicado no sentido de difícil para o Palmeiras? Pode ser difícil para o Palmeiras
mas também pode ficar fácil para o Palmeiras, porque a garotada que está no Corinthians, você não tem mais Gil, você não tem mais o Fábio Santos, que está trabalhando com a gente aqui, você não tem mais os Faz caras... uma falta lá. Você não tem mais os caras cascudos, que nesse tipo de jogo, porque o jogo é no Allianz, né? Então, o jogo é no campo do Palmeiras. Esses caras seguram bem essa bronca. A garotada nova, com todas essas invasões que estão acontecendo, com toda essa pressão do torcedor, que no Corinthians e no Flamengo é diferente de qualquer outro clube, esse tipo de protesto, de ameaça e querendo um impeachment e querendo pedir para o presidente sair, reflete muito lá no vestiário. Um treinador que é jovem, que acho que nunca viveu isso, nem aqui, nem fora. Com o Corinthians, talvez ele se equivalha ao desafio, tô pensando no lado de quem tá brigando na ponta, tá? Brigando na parte de cima da tabela. Talvez ele se equivalha, num sentido de comparação, porque eu acho que a missão do Botafogo ainda é mais difícil, ao Clássico Carioca. Com a diferença que o Palmeiras joga em casa. Exatamente. Então, pra mim, o jogo entre Vasco e Botafogo ainda é mais difícil do que o Palmeiras e Corinthians, Você não sabe o que é um Corinthians e Palmeiras. Vocês não têm ideia do que é um Corinthians e Palmeiras. Corinthians e Palmeiras é diferente. Clássico, é São Januário. Corinthians e Palmeiras é diferente. Então tá em relação às últimas notícias e informações do Flamengo. Para fechar o vídeo, tá aqui, empresário de Firmino é questionado sobre especulações envolvendo o Flamengo. O Roberto Firmino aí na mira do Flamengo, sendo assediado por clubes aí no Brasil. O Flamengo é um deles, o Palmeiras também é outro clube que frequentemente sonda e acompanha aí a situação do jogador brasileiro, que atualmente está na Arábia. O que você acha do Roberto Firmino no Flamengo com essa possível saída do Gabigol, né? Se inscreva, acione o sino, deixa o like e até o próximo vídeo.